Na maioria das vezes, quando a gente tem um percentual de falha, a gente tende a achar que a culpa não é nossa, que é do paciente, que é do seu anestésico, que é da agulha. Enfim, alguns fatores contribuem para aumentar o percentual de sucesso ou diminuir. Mas vocês perceberam que só de hoje ter trazido esse entendimento a respeito do porquê dá errado já te deixa um passo mais perto de como fazer para isso dar certo? Vamos começar uma conversa séria agora. E sabe o que você pode estar pensando? De repente, nesse momento, você está pensando assim. É o que acontece comigo. Quando eu aplico e pega, o paciente fala que não está com o lábio dormente, é que saiu aqui, mas ele fala que está com a língua dormente. Aí eu reaplico mudando um pouquinho da angulação, mas eu mudo no instinto. Eu não tenho certeza aonde eu estou colocando. Eu pego e coloco mais para frente. Aí pega mais perto do bucal, mais anterior, mais perto do bucal. Porém, aonde eu queria mesmo, eu não tenho referência. Eu fico tentando adivinhar. Eu não tenho uma clareza. E você sabia que existe a possibilidade de você fazer isso daqui sem ter que adivinhar onde está o nervo? Só usando técnica que você consegue ver ou palpar e você ficar muito mais perto do seu alvo? Existe. Antes de falar de todas as opções que existem, deixa eu tocar num outro assunto aqui. A gente está falando aqui da técnica indireta. Aliás, a gente está falando da técnica clássica, tá? A técnica usando o premolar do lado oposto como base. Vamos falar da técnica direta. Vocês conhecem direta? E o que acontece no fim das contas? Eu tenho insegurança, eu não sei anestesiar da maneira preconizada, só do jeito que aprendi na faculdade ou no cursinho do aperfeiçoamento. Eu pego aqui o premolar do lado oposto. Olha como é que isso aqui falha, tá? Estou aqui no premolar do lado oposto. Vocês entendem que olha aqui, ó, minha seringa não vai mudar, tá? Tá aqui, em cima do premolar do lado oposto. Mas se eu fizer isso, se eu fizer, ó, peraí, tá aqui no premolar, tá? Se eu fizer, opa, estamos aqui em cima dos premolares do lado oposto. Se eu fizer isso com a seringa, continua no premolar. Se eu fizer isso com a seringa, continua no premolar. Se eu fizer isso, continua com o premolar. Se eu fizer isso, continua no premolar. Olha como uma angulação muda completamente. Ó. Não mudei os dentes. A referência continua sendo o premolar do lado oposto. Ó. Angulei para cá. Ó. Onde é que vai sair? Aqui. Ó. Vou tirar minha mão para tentar não atrapalhar. Está em cima do premolar. Ó. Tá vendo aqui o pré? Agora, ó, angulei para cá. Olha onde é que saiu. E continua em cima do pré. Ó. Tá em cima dos prés. E olha onde é que saiu. Então, dependendo de como eu angular, para cima, para baixo, muda completamente a anestesia. Quando eu acerto o bucal, o sintoma vai ser que a língua está anestesiada. Aliás, a língua não, que o lábio está anestesiado e que vai estar dormente até aqui no meio da boca. Quando, na verdade, a área que eu vou poder estar confiando é só a mucosa vestibular dos molares aqui. Não posso contar com anestesia pulpar anestesiando só o bucal. E quando eu erro, ó, quando eu inclino demais a agulha e ela sai aqui atrás, ó, sai baixa e sai aqui atrás, ó. Vou virar a mandíbula para melhorar o ângulo, ó. Sai assim, ó. Esse erro aqui também é um erro muito comum no alveolar inferior. Esse erro aqui não está desenhado, mas aqui, ó, nesse trajeto aqui, vindo até aqui embaixo, ó, aqui até aqui, você tem o trajeto do nervo lingual. Então, quando eu acerto aqui, ó, acertei baixo e acertei mais posterior. Sabe o que acontece? Eu tenho sintoma da língua. Então, essa região da língua aqui, ó, mais próxima dos molares, adormecida. Então, quando eu erro para frente, eu acerto mais perto do bucal. Quando eu erro para trás, eu acerto mais perto do lingual. Ambas baixam. Eu precisaria contar que essa anestesia fosse contra a gravidade e chegasse até meu forame para eu poder ter meu objetivo de anestesiar a parte que eu quero, que é a polpa dentária. Você já aplicou anestesia no nervo alveolar inferior e o paciente relatou todos os sintomas que a anestesia pegou, porém, quando você foi fazer o atendimento, a anestesia não pegou.
Vou te mostrar o porquê, tá? Aqui nessa mandíbula vai ficar bem fácil de você entender. Essa bolinha aqui, marcada aqui em cima, é o alvo para você fazer o seu alveolar inferior, tá? Aqui embaixo, a gente tem aqui o alvo quando eu quero fazer o nervo bucal. Então, quando eu quero fazer o nervo bucal, eu venho de frente, certo? Para pegar ele. Só que, quando eu vou fazer a técnica do nervo alveolar inferior, principalmente se for a técnica clássica, né? Que a gente pega os premolares do lado oposto e vai, ó. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. Sai aqui. E quando sai aqui, eu tenho que pensar que essa anestesia ela vai espalhar para chegar aqui. Então ela vai espalhar e vai chegar aqui. Só que você entende que também ela pode espalhar e chegar aqui e não chegar aqui? Até porque na maioria das vezes, usando a técnica clássica, ela sai baixo. Então vem aqui, ó. Ela saiu baixo. Então é muito mais fácil pegar um nervo bucal quando eu erro, tá? Quando eu erro. Quando eu acerto, não. Coloquei aqui na mosca. Aí beleza. Coloquei acima, ótimo. Melhor ainda. Coloquei um pouquinho à frente, bom, vai pegar. Coloquei um pouquinho aqui, vai pegar. Aqui, vai, maravilhoso. Aqui que pega mesmo. Aqui em cima, ó, aqui em cima é aonde o paciente fala assim, ó. Aqui, ó, acertei aqui, o paciente fala assim, ai doutor, senti um geladinho. Ou então senti um choque. É que você acertou lá no forame mesmo. Tá? Mas, como não é isso que acontece na maioria das vezes, quando você usa a clássica, que o pessoal tem usado, ela cai aqui, essa anestesia tem mais chance de acertar o bucal do que acertar o alveolar inferior. Quando o assunto é técnica direta, geralmente o que se faz, né, é apalpar a borda anterior da mandíbula para você ter consciência de onde está, usar, né, os molares inferiores como trilho e, ó, quem já viu fazer assim essa técnica de frente? Quem gosta de fazer essa técnica de frente assim? Qual o percentual de erro e de acerto você tem? Quantas vezes você precisa reaplicar quando você usa essa técnica de frente? Ó, deixa eu ver se com esse modelo aqui vai ficar legal mostrar para vocês. Não, deixa eu mostrar nesse aqui mesmo. Ó, quando eu uso essa técnica direta, eu vou apalpar a borda anterior da mandíbula e eu vou seguir o trilho para eu poder chegar lá. O que precisa ter em mente? Ó, vamos olhar nessa visão aqui, ó. Vou olhar essa visão aqui de frente. Essa mandíbula de frente. Você está vendo que eu estou vendo só o meu alvo do nervo bucal? Que para mim ver o alvo do alveolar inferior eu preciso virar a mandíbula? Porque isso aqui não é reto. Isso aqui tem uma curvatura. Ó, eu não consigo enxergar essa curvatura com tecido mole, com tecido adiposo, com um monte de coisa. Mas quando eu disseco a mandíbula, eu fico vendo que, ó, se eu entrar reto aqui, ó, eu bato no osso aonde está guardadinho o meu bucal. Eu preciso fazer isso, ó, contornar. Ó. Você vê a reta aqui, ó, eu bato aqui. Eu preciso fazer isso. Ó. Tá mais ou menos aqui. Então, olha como essa estrutura, o que é o forame do alveolar inferior, está escondido. Só entrar com ele reto, eu fico num risco tremendo, a agulha tem entortou, eu fico num risco tremendo de parar por aqui mesmo e acertar só o bucal. E quando eu entro com ele reto, pode ser que eu saia lateral ao forame, ó. Mas na maioria das vezes eu também saio baixo. Então, quando eu faço, ó, vamos fazer aqui o premolar do lado oposto, ó. Na maioria das vezes sai baixo. Ó, olha onde saiu. E quando eu faço ela direta, ó, não dá nem para ver, mas olha onde saiu. Saiu baixo também. Eu tenho certeza que nesse momento você está pensando assim: a anestesia pode ser muito mais simples do que o que me explicaram. E por que às vezes explicam do jeito mais complicado? Quem sabe fazer, por mais que o cérebro dela precisou processar aquilo de uma maneira complexa, para ela não é complexo. Então ela consegue executar sem complexidade, mas na hora de transmitir, ela transmite com toda a complexidade que tem na mente dela, que
tão complexo quanto a mente dela é. Vou dar um exemplo. Eu, quando fui tirar a carteira de habilitação, o primeiro instrutor que eu tive, falava, vira todo o jogo e dá uma ré. Aí eu dava ré, ele, foi muito. Pra frente agora. Foi muito. Ficava naquilo, gente, falei, o carro tá andando em torno de 10 centímetros para trás ou para frente, e ele fala que foi muito. Como eu faço esse carro andar 5 centímetros? Então, para mim, aquilo não funcionava. Na segunda aula, já foi com um senhor que foi completamente diferente. Eu falei, vai funcionar. Mas do jeito que foi a primeira, eu pensei, não vai funcionar. Não faz sentido esse negócio. Tá muito pouco para ele falar que foi muito. Mas ele tinha a lógica dele, ele devia ser um excelente profissional, devia dirigir como ninguém, mas do jeito que ele me explicou, não conseguia funcionar. Por eu entender, né, que existem maneiras mais simples de fazerem as coisas, eu desenvolvi esse método, onde a sua anestesia vai funcionar, onde ela vai funcionar 100% das vezes, mas ela, para funcionar, não basta ser uma boa técnica, ela precisa ser simples e ela precisa ser segura. Então, simples de executar e segurança para você e para o paciente na hora da execução, e precisa funcionar. E eu vou mostrar o passo a passo desse método agora, dia 9 de junho. Vai acontecer às 20 horas. Para você participar desse momento comigo, é gratuito, é online, você precisa estar inscrito. Então, entre agora no link que está na descrição, que está na bio, não sei qual canal que você está vendo, e se inscreva. Vai pedir seu nome, vai pedir sua cidade e seu WhatsApp. Pelo WhatsApp que a gente vai enviar o link para você participar desse aulão com a gente. Mas também você vai precisar estar no grupo. Por quê? Porque nos grupos que a gente vai enviar o material para você se preparar, para você ter a base que você precisa ter para conseguir chegar e aproveitar esse aulão. Então, terminou a inscrição? Entre no grupo. Se não entrar no grupo, você tem o grande risco de não aproveitar a aula como você poderia, tá bom? A gente se vê dia 9. Um abraço, fique com Deus.